então falar um pouquinho sobre um outro quadro patológico que traz aí mais complicações para o paciente, né, dentro do contexto de agravos cardiológicos. Estamos falando da hipertensão arterial sistêmica, né, a RAS. Então, a hipertensão arterial sistêmica, colocamos aí como uma referência de uma forma geral, né? Claro que vai ter aí as suas exceções, né? Tem que ser acompanhado o histórico de cada paciente, mas de uma forma geral, né, nós consideramos um quadro de hipertensão arterial sistêmica uma pressão sistólica, que é a pressão máxima que nós chamamos, maior que 140, né? E uma diastólica, que é a pressão mínima, maior que 90. Então, uma pressão que esteja acima de 14/9 ou 140/90, né, é considerada aí já um quadro de hipertensão arterial, né? Então, quanto maior for esses níveis pressóricos, mais grave será o estado desse paciente e maiores serão os riscos a qual ele também vai estar submetido, né? Então, o paciente com hipertensão arterial, ele pode, ela é responsável aí por levar, né, os vários pacientes ou acometer os pacientes de várias patologias secundárias ao quadro de hipertensão arterial, né? Então, ela desencadeia, ela é responsável, né, por desenvolver, por desencadear alguns quadros patológicos, como, por exemplo, a insuficiência cardíaca congestiva, né, tem a influência direta do quadro de hipertensão arterial, porque vai fazer com que o coração ele trabalhe durante muito tempo, né, durante um período prolongado, sempre com uma exigência maior do que aquela que seria se os níveis pressóricos estivessem dentro de um padrão de normalidade. Então, o coração trabalhando, né, com uma hiperatividade, isso vai favorecer ao aumento da musculatura, o espessamento da musculatura cardíaca, o que caracterizará aí um quadro de insuficiência cardíaca para esse paciente, né? Tem uma relação direta também, né, da pressão arterial sistêmica com infarto agudo do miocárdio, né? Então, seria aí um fator de risco, né, para o paciente que tem a pressão arterial sistêmica elevada, né, o desencadear de um infarto agudo do miocárdio. Então, é um fator de risco para esse paciente, né? A demanda, né, a exigência que vai ser feita da musculatura cardíaca, né, pode favorecer esse quadro patológico. E também a insuficiência renal, né? Então, essa pressão ela vai também chegar nas estruturas renais, trazendo para as estruturas renais uma sobrecarga, o que com o passar do tempo vai desencadear e caracterizar aí uma insuficiência renal para esse paciente, se as medidas e os cuidados não forem adotados e tomados para esse paciente que tem um quadro de hipertensão arterial sistêmica, né? Nós podemos classificar aí a hipertensão arterial em dois tipos principais aí, né, que é justamente a primária e a secundária, né? Então, o que seria aí a hipertensão arterial primária? É justamente, né, uma hipertensão que ela está associada à questão do histórico familiar, né? Ela não tem uma causa conhecida,
né? E associa-se muito mais a uma questão de histórico, né, familiar, uma questão hereditária, né, influências genéticas, que vai estar caracterizando, vai estar desencadeando aí o quadro de hipertensão arterial, classificada como uma hipertensão arterial primária. A secundária, né, ela está relacionada com o comprometimento, né, ou o funcionamento e atividade de algumas estruturas no próprio organismo do indivíduo, da pessoa, né, como por exemplo o funcionamento, né, das glândulas suprarrenais. Dependendo da atividade dessa glândula, né, ela pode desencadear aí um quadro de hipertensão arterial. A glândula suprarrenal, ela é responsável pela produção de alguns hormônios, né, no nosso organismo, algumas substâncias, entre elas aí a adrenalina, a noradrenalina. Então nós sabemos que quando essas substâncias elas são liberadas no nosso organismo, nós vamos ter um fator a mais para o aumento da pressão arterial, né? Então, a adrenalina, você vai ficar com a frequência cardíaca mais alterada, né? E, consequentemente, a pressão arterial também ela vai sofrer uma elevação, né? Então, o funcionamento da glândula suprarrenal, né, ela está relacionada aí diretamente a essa questão da hipertensão arterial, que nós chamamos de uma hipertensão arterial secundária. Por quê? Porque ela é provocada por um mau funcionamento de uma outra estrutura, né, no nosso organismo, ou no organismo do indivíduo, do paciente que tem um quadro de hipertensão arterial sistêmica, né? E a atividade também do sistema nervoso simpático, né? Então, o sistema nervoso simpático quanto parasimpático, eles interferem, né, na questão da hipertensão arterial sistêmica. Então, basicamente, essas duas estruturas, né, elas desencadeiam, podem favorecer aí o desencadeamento de uma hipertensão arterial sistêmica no paciente, né? O nosso próprio organismo, ele tem a capacidade de fazer esse mecanismo de compensação relacionado à hipertensão arterial, né? Então, o nosso próprio organismo ele vai tentando, né, fazer essa compensação. É claro que quando isso não é possível, a pressão ela vai subir, ela vai aumentar e vai estar aí caracterizado um quadro de hipertensão estabelecido para o paciente, né? Então, essas duas estruturas, né, elas são aí responsáveis pelo controle orgânico, pelo controle de compensação do nosso próprio organismo, né, que é justamente, né, a glândula suprarrenal e o sistema nervoso simpático e parasimpático. Por isso que o mau funcionamento dessas estruturas vai caracterizar aí o quadro de hipertensão arterial sistêmica secundária, né? Quando eles estão funcionando dentro de um padrão de normalidade, eles vão fazendo aí esse mecanismo de compensação, né? Então, é importante essas estruturas dentro do controle da hipertensão arterial, né? Os principais sintomas que podem ser notados, percebidos e apresentados num quadro de hipertensão arterial sistêmica um quadro de nictúria, né? Quando o paciente ele apresenta um volume urinário com maior frequência, né, durante a noite, né? Então isso pode ser um indício aí de um quadro de hipertensão arterial, né? Quadros de cefaleia, né? Dificuldade, né, ou diminuição na sua capacidade de concentração, né? Porque o quadro de hipertensão arterial vai estar trazendo aí alguns desconfortos para esse paciente, né? Uma maior capacidade de irritabilidade, né? Vai ter uma facilidade, né, para ter momentos, episódios de irritação, né? Edema
principalmente nos membros inferiores, mas ele pode ser de forma generalizada também, né? É um outro indício, né? Um outro sintoma aí que pode caracterizar a hipertensão arterial, né? E palpitação, taquicardia, né? Esses daí são alguns mecanismos de compensação do nosso próprio organismo em relação à hipertensão arterial sistêmica, né? A hipertensão arterial, ela acaba trazendo complicações para outros órgãos e para outras estruturas do nosso corpo, né? Então, por isso é tão importante o controle, né, desse estado da pressão arterial, né? Então, ela pode trazer complicações, né, nas estruturas relacionadas às questões cardiovasculares, né, as questões cardíacas, né, tem uma ligação direta, né, a pressão arterial com o funcionamento do nosso coração. Afinal de contas, é ele que bombeia o sangue para todo o nosso corpo. E quanto maior for a pressão que o ventrículo esquerdo ele precisa exercer para que esse sangue circule por todo o organismo, né? Então maior vai ser também o comprometimento para a estrutura cardíaca. Então o coração vai sofrer mais, né, para fazer desempenhar a sua função, né? Então ela acaba a médio e longo prazo trazendo complicações graves e severas para a estrutura do coração, né? Pode provocar aí complicações neurológicas, né? Então nós sabemos que algumas das patologias ou complicações neurológicas estão relacionadas à questão da hipertensão arterial, né? Então os AVE, principalmente, né, o hemorrágico, ele uma das principais causas aí é o que? É justamente a hipertensão arterial, né? Onde essa força no interior do vaso ela acaba sendo muito grande, o que pode favorecer o rompimento de vasos, né, na região, nas estruturas, na estrutura neurológica cerebral, o que vai estar trazendo aí complicações na parte neurológica para esse paciente, né? Pode trazer complicações na visão, né? Comprometimentos, né, visuais, elas podem ser acometidos justamente por causa da hipertensão arterial, né? Então, a hipertensão arterial sistêmica, né, ela pode também favorecer aí a hipertensão, né, ocular, pode trazer comprometimentos graves, né, para o paciente relacionado à sua visão. E as complicações renais, né? Então, o funcionamento da glândula suprarrenal, que vai liberar aí hormônios, responsável também pelo controle de liberação e absorção de alguns elementos como sódio, potássio, né? E esse controle que é feito no nosso organismo, né? Então o paciente com hipertensão arterial sistêmica, né, pode estar aí trazendo a médio e longo prazo complicações para as estruturas renais também, né? Finalizando aqui, o diagnóstico de uma hipertensão arterial, ela é feito basicamente, né, pelo mapeamento, o acompanhamento. Então você precisa fazer um controle sistemático do quadro de pressão arterial para que esse diagnóstico ele seja feito acompanhado aí do histórico, né, do paciente, né? Uma vez estabelecido que esse paciente tem um quadro de hipertensão arterial, vai precisar ser estabelecido aí um tratamento para esse paciente, que será um tratamento clínico medicamentoso, né? Então terá aí a questão dos medicamentos, a questão de hábitos é extremamente importante aí, né, na questão do tratamento para esse paciente, né?
não somente as medicações que ele vai tomar, mas a alimentação, né, é extremamente importante no tratamento e controle da pressão arterial, né? Tem que ser aí alimentos com baixo teor de sódio, porque isso vai favorecer o aumento da pressão arterial, né? Então, hábitos saudáveis vão favorecer ao controle e ao tratamento, né? Questão do cigarro, bebidas, tudo isso vai ter interferência, né? E os cuidados que precisa ter. O cuidado é basicamente a atenção a essas questões relacionado ao tratamento e o controle, né, que vai precisar se ter da pressão arterial para esse paciente, né, para tentar manter dentro de um padrão de normalidade. Sendo feito isso daí, né, o paciente vai ter aí condições de uma vida normal com a sua pressão arterial dentro de um padrão de normalidade.